devocional, vimos que não podemos de forma alguma subestimar o nosso inimigo, porque ele é mais esperto do que nós, mais experiente do que nós, e já derrubou gente muito mais piedosa que eu e que você, e que também aprende lições novas de tentar nos derrubar cada vez que ele tenta. Mas aprendemos também que se temos comunhão com Cristo e sua palavra, não precisamos temer o inimigo. O devocional de hoje continua no mesmo texto. Mateus capítulo 4, verso de 5 a 7, quando o diabo leva Jesus para o pináculo do templo e propõe que ele se jogue de lá, porque está escrito que Deus daria ordem aos anjos para que cuidasse dele, que nada acontecesse. Jesus responde dizendo o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus percebeu a artimanha por trás dessa proposta do diabo. Infelizmente, muitos de nós não têm percebido essa artimanha e fazemos aquilo que Jesus não fez. Justamente porque a palavra de Deus diz para não fazer. Jesus poderia muito bem se jogar do pináculo e os anjos iriam ali sustê-lo. A questão aqui é, o que cabia a ele fazer naquele momento era não pular, era ser responsável com a própria integridade. Quantas vezes a gente vê pessoas vivendo estilos de vida suicida? Quando falo de estilos de vida suicida, é um estilo de vida dissoluto, que não glorifica a Deus, que busca apenas os próprios interesses. É um tipo de vida marcado pelos excessos. O cara bebe como uma esponja. Vem as consequências do consumo exagerado da bebida alcoólica. Cirrose hepática, esse ou aquele câncer. Às vezes o pior acontece, essa pessoa vem a falecer por causa disso. E aí a frase volta a aparecer: foi da vontade de Deus. A pessoa come feito um desesperado, como se a comida fosse sumida da face do planeta. Aí ele tem obesidade, começam a aparecer as doenças que geralmente acompanham a obesidade, hipertensão, diabetes e outras várias situações. Acontece o pior, a culpa é de Deus. Foi da vontade de Deus. O cara é responsável no trânsito, faz tudo o que não deve fazer, acontece um acidente fatal. Foi da vontade de Deus. O cara crente faz um contrato, uma sociedade com o ímpio. Dá tudo errado lá na frente, o crente é passado para trás, ele diz: foi da vontade de Deus. Queridos, a gente precisa ser responsável. A gente precisa aprender a ser responsável. A decisão de todas essas pessoas foi delas. Não há que se colocar responsabilidade em Deus por aquilo que eu decidi fazer. Deus dá essa liberdade do camarada fazer. Deus permite que o camarada faça, inclusive aquilo que Deus não quer que ele faça, mas Deus permite que ele faça. Um exemplo? Deus não queria que o homem pecasse, mas permitiu a possibilidade dele pecar. E permitiu que ele pecasse. Isso não faz de Deus o criador do pecado. Da mesma forma, eu e você somos responsáveis por nossas atitudes. Não vamos tentar a Deus entrando numa enrascada, fazendo Deus obrigado a nos tirar dela. Há várias formas de se tentar a Deus. Tenho visto pessoas tentando a Deus dentro das igrejas. Dê tanto que Deus fica obrigado a te devolver tanto. Faça esse sacrifício, porque Deus vai olhar para o seu sacrifício e vai recompensar o seu sacrifício. Olha que interessante, essas pessoas estão tomando para si a voz do próprio Deus e dizendo que Deus se torna obrigado a fazer algo que muito provavelmente ele não quer fazer e não vai fazer. Marco eu uma reunião de curas e milagres. E digo o seguinte: no dia tal, venham todos aqui na igreja, venham todos aqui em casa, venham todos em tal lugar. E nesse lugar, Deus vai curar. Ou seja, eu estou com a agenda de Deus na mão, colocando Deus contra a parede e obrigando ele a fazer aquilo que eu quero que ele faça, na data que eu marquei para ele fazer. Que história é essa? E aí, se Deus não faz, foi da vontade de Deus. Deus não quis fazer assim. Olha que interessante, eu arranjo o problema. E a confusão vinda desse problema, eu coloco na responsabilidade de Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Que o Senhor nos dê essa consciência de sermos responsáveis por nossas decisões, responsáveis também por nossas consequências. Não coloque na conta de Deus aquilo que é da sua conta. Daquilo que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha sequer. Que Deus te abençoe.